Boa noite a todos. Estão todos bem? É bom ver vocês novamente, amigos de tanto tempo. Mas deixo a todos vocês um grande abraço, um enorme abraço da Casa Raul Machado. Tá? Daquela grande espiritualidade, aqueles amigos espirituais que vocês estarão sempre no coração deles. Somos irmanados, né? Nesse trabalho de fraternidade, e que hoje vocês então abrem um novo espaço na ilha, espaço de luz para a espiritualidade poder trabalhar no tanto que vocês trabalharam com a gente. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. E eu mesmo abraço a todos vocês e a todos da equipe espiritual dessa casa, né? E a Casa Raul Machado é ali na costeira do Pirajubaia, lá na costeira. Tá? Então, somos trabalhadores, trabalhamos lá, as meninas essa equipe aqui também já esteve conosco, foi um tempo muito bom, saudade. Então, e vamos então nesse trabalho de fraternidade entre as casas pela divulgação da doutrina espírita. Um pensamento muito importante, né? Vamos falar da dimensão, um pouquinho da dimensão de uma casa espírita, de um centro espírita. Tem uma página da Sagrada Escritura, quando vocês devem lembrar desse trecho, daquela imagem, quando Moisés, caminhando, ele encontra uma sarça ardente. Não está ouvindo bem? Não? Acho que tem que melhorar um pouquinho o som, ou eu tenho que subir o meu microfone. Então vamos ver, vai controlando lá atrás, tá? Então essa imagem é assim: Moisés está caminhando, né, nas redondezas, e ele vê uma sarça. A sarça é um pequeno arbusto daquela região, e ela está pegando fogo, chamado o episódio da sarça ardente. Mas o que tem de muito bonito nessa página é que quando Moisés, né, espantado com a sarça ardendo em fogo, mas ela não se consumia, ele chega próximo, no que ele chega próximo, o Senhor fala com ele, né? Ele entende que é Deus que fala com ele e diz assim: Moisés, tira as tuas sandálias, porque o chão aonde pisas é sagrado. Então, fazer uma analogia desse momento de Moisés e a sarça ardente, e aquele grande espírito pedindo a ele para que entendesse que aquele espaço ali era um espaço sagrado. Então todos os espaços de oração, né, todos os templos de oração, todas as igrejas, todas as casas que se comungam dentro de um pensamento espiritual, nós podemos pensar assim: é um espaço sagrado. Só não tiramos as nossas sandálias porque não há necessidade, né? Não faz parte de uma cultura, mas é a necessidade da reverência dos nossos corações, ao momento em que nós adentramos, passamos pela porta de qualquer tempo, né? A nossa reverência ao Senhor de todos os céus, nosso Pai Criador, por nos dar a possibilidade de termos esses espaços em que nós podemos então experienciar a nossa espiritualidade. E por conta disso, ainda falando dessa dimensão espiritual, nós temos aqui algumas dimensões, 4 dimensões de um centro espírita, de uma casa espírita. Então diz assim, que o centro espírita é um santuário onde oramos, onde nos unimos a Deus, tentamos a revinculação com a espiritualidade. Aí, o centro espírita é uma escola de bênçãos, onde aprendemos a conjugar o verbo amar. A casa espírita é uma oficina de trabalhos
e nela desenvolvemos os sentimentos de caridade. O Centro Espírita é um hospital de almas, almas aturdidas e aflitas que somos todos nós. Necessitamos de um oásis, de um lugar de repouso, de uma busca de plenitude. O Centro Espírita, então, é esse local ideal onde podemos manter a nossa vinculação com Deus e o nosso sentimento de fraternidade com as criaturas humanas. Dia desses conversávamos com um confrade nosso, falando sobre o trabalho de cada um de nós, né, dentro de uma casa espírita, e às vezes aqueles que fazem um pouquinho e aqueles que fazem muito, aqueles que fazem mais ou menos. Aí lembrávamos naquele instante de que numa casa, aqui especificamente dentro de uma casa espírita, todos nós somos voluntários. Todos nós somos voluntários. Todos nós fazemos aquilo que nós podemos fazer naquele instante. Às vezes o irmão, quando ele diz assim, que aqui na casa espírita aprendemos a conjugar o verbo amar, né? Aqui é uma escola onde nós aprendemos, trabalhamos e exercitamos os sentimentos de caridade. E principalmente a caridade de uns para com os outros. É muito fácil, às vezes, nós pensarmos em caridade, né? Em algo grande, mas a primeira caridade é aquela caridade com o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É aquele que está mais próximo de nós. Se estamos dentro de uma casa espírita, o nosso próximo mais próximo é aqui. Somos nós aqui, né? Os trabalhadores, voluntários e as pessoas que aqui chegam. E que então o exercício tem que ser da fraternidade, tem que ser da gentileza, tem que ser do carinho, né? E que são experiências e exercícios que nós vamos fazendo uns com os outros, e que uma coisa muito importante para isso é nós levarmos isso tudo para a nossa casa. Então, caminhando um pouquinho mais, dentro desse hospital de almas, né, geralmente as pessoas que chegam na casa espírita, né, e hoje nós temos visto um número crescente de pessoas procurando os tratamentos espirituais, procurando a assistência espiritual, procurando o passe fluídico para que elas possam encontrar uma harmonização, porque os problemas nossos do dia a dia, os nossos estresses e tudo mais, tudo tem uma origem. Essa origem chama-se emocional. Está tudo dentro do nosso emocional. Tudo dentro do nosso emocional. Então, às vezes diz, eu estou depressivo, ou eu estou estressado, né? E isso está onde é que está a origem? Dentro do nosso emocional. E quando nós buscamos, então, a casa espírita, né, pelas coisas que nós estamos aturdidos e angustiados, em síntese, o que nós queremos é harmonização. Em síntese, o que nós queremos é paz. Paz para o espírito, paz para a alma, para que a gente possa, ao transpor as portas, dizer assim, eu estou bem, estou muito bem, né? E vamos seguindo então a nossa vida. Mas como é que foi esse estar bem? Quando nós entramos com as nossas dificuldades, digo isso porque há 40 anos atrás, quando cheguei em uma casa espírita, destrambelhada, vamos dizer assim, né? Toda destrambelhada. E a partir dali, com aquelas dificuldades todas, fui conseguindo a harmonização e fui observando uma outra coisa muito importante. Eu fui me apaixonando pela doutrina espírita. Eu fui me apaixonando pelos ensinamentos da doutrina. A doutrina, os ensinamentos da doutrina que eu comecei a ouvir, começaram a me encantar. Aí então, muito jovenzinha, compro o Livro dos Espíritos. E quando começo a ler o Livro dos Espíritos, mas como é fácil entender isso tudo aqui, mas como é fácil. Aí depois nós vamos descobrindo então que a doutrina espírita, ela é muito simples, mas ela é muito nobre, ela é simples e nobre. Então passa-se anos e anos e anos, 40 anos, a gente olha para trás e diz assim, ainda não sei nada.
Já li tanto, estudamos tanto, mas eles não sei nada. Precisarão ainda muitas outras reencarnações para até compreender a doutrina. Mas, em síntese, ela nos encanta. Nos traz um encantamento muito grande. E esse encantamento gera o que dentro da gente? Bem-estar. E na realidade, que todos nós procuramos hoje em dia, sempre será o bem-estar. E nesse bem-estar que a gente procura, nós temos uma coisa que é muito importante, que são os momentos de paz. Estava conversando com as meninas, quais são os horários de trabalho, porque cada casa tem a sua organização. Então, vocês têm aqui, às terças-feiras, temos o atendimento fraterno, que começa às 19 horas e vai até às 19h45. Nesse atendimento fraterno, muitas vezes, há necessidade de passes especiais. O atendimento fraterno é aquele momento em que a gente está com o outro e fala das nossas dificuldades. Alguém precisa, alguém nos escuta. Isso já nos alivia um pouquinho, porque a espiritualidade está naquele momento ali pronta para nos ouvir. Em seguida temos a doutrinária aqui, né, às 20 horas. Depois a doutrinária tem os passes fluídicos. Na quinta-feira, às 17h30 até às 18h30, também tem atendimento fraterno e na necessidade também o passe. E também na quinta-feira o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo das 19 às 19h45, que também ao final tem o passe. Então, a casa com seus trabalhos, com todos os seus trabalhos, sempre então o coroamento desses trabalhos, então com os trabalhos de passe. Mas o que é que acontece nesse momento do trabalho de passe? A doutora Marlene Nobre, neste livro aqui, O Passe como Cura Magnética, é um livro belíssimo. A doutora Marlene Nobre, ela já está na espiritualidade, né, mas no momento em que ela estava aqui conosco, era uma médica, esteve aqui, era uma médica. E ela compôs este livro em cima de muitas pesquisas. Então, quando a gente vai observar a bibliografia que ela utilizou para a pesquisa, são bem diversas, né? E muito bom de entender, muito simples. Então, dentro da compreensão do passe, nessa dimensão do centro espírita, né, o que acontece neste momento de passe? Que energias são essas que circundam aqui pela gente? Bem, a primeira coisa que nós temos que compreender, fluido cósmico, a matéria primeira de tudo no universo, o fluido cósmico. E nós estamos nele. Vamos pensar assim, olha essa baía imensa aqui que nós estamos rodeados aqui desse mar, esse oceano, né, tão bonito. Muito bem. Agora vamos entrar dentro desse oceano. Né? Podemos entrar. Vamos nos colocar dentro desse oceano. Podemos respirar tranquilamente dentro dele, mas ele está, nós estamos dentro dele, ele está, é o fluido cósmico. Então esse oceano seria o fluido cósmico, que está por tudo, por tudo. É o hálito divino, é o hálito de Deus. É o hálito de Deus que está e nós respiramos Deus a todo momento. Nesse fluido cósmico, né, que está em tudo. Dali então vão fazer então as transmutações, dali vão se originar outras tantas matérias, fluidos para as nossas reorganizações do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual. Neste momento do passe, o que acontece? Olha só, então temos uma outra situação. Por exemplo, esse final de semana nós participávamos de um seminário sobre a parte da psicofonia. E naquele momento ali, a nossa professora nos falou o seguinte: bem, nós temos o médium, né, que faz o trabalho da psicofonia, mas
existe uma incorporação. Antigamente falava-se sobre incorporação, né? Hoje não se fala mais dentro dessa linguagem da incorporação. Então, essa questão das comunicações desses dois perispíritos, né? Essas duas forças que se unem, a da parte do médium e a parte do espírito. Então, essas duas, eles chegam próximo um do outro. O espírito não entra dentro do corpo do médium, ok? O espírito não entra dentro do corpo do médium, não existe. A incorporação pensa-se isso, não. Né? Ao perispírito, nós temos um campo magnético. Todos nós temos o nosso campo magnético. Há um campo de vibração magnética em cada um de nós. Há também um campo de vibração magnética também no espírito. Então, esse perispírito, esses dois perispíritos chegam próximos. E ali, então, se dá a comunicação dessas duas entidades, do encarnado e do desencarnado. Neste momento começa, então, o trabalho de fluidos. O trabalho de fluidos. Por exemplo, se nós fizermos isso aqui com a nossa mão, né, a física explica, e depois a gente começar a fazer isso aqui, nós vamos sentir que há uma energia aqui nesse meio. A gente começa a sentir que há uma massa de alguma coisa. Isso aqui é um campo magnético. Que aqui está havendo, então, um trabalho de algumas moléculas. A doutora Marlene Nobre vai dizer o seguinte: a virtude do Cristo está presente em todos os seres humanos. E o mestre de Nazaré convidou os seus seguidores a empregá-la de forma gratuita em favor de quem precisa, com desapego dos resultados. Voltemos agora o olhar à figura do passista, em busca de mais detalhes sobre as energias que entram em jogo no serviço do passe. Quando um passista impõe as mãos sobre o paciente, subordinando-se às forças superiores da vida, em atitude de prece e de confiança no poder divino, então o passista, nesse momento, a disposição dele precisa ser sempre essa. Eu estou aqui como um instrumento para a vontade de Deus. E a partir dali, então, esse poder divino vem e está carreado para o receptor de energias poderosas que poderão favorecer-lhe a cura. Exerce, então, sobre o paciente uma cura magnética peculiar. A ação magnética pode produzir-se de 3 modos diferentes. Então, no momento do passe, nós temos então aqui 3 formas diferentes de atuação desses fluidos. Bem, nesse instante em que cada um de nós estamos aqui, eu posso estar aqui com um mentor espiritual me auxiliando na boa condução, na organização dos meus pensamentos e conhecimentos para a colocação das informações dessa exposição. Cada um de vocês aqui podem estar com o seu protetor espiritual ou algum amigo espiritual da casa junto de você para auxiliar na abertura do espírito para as funções superiores desse espírito, para então poder já ir carreando desses espaços aqui as energias necessárias para quando chegar no momento do passe, então dar-se então uma ação fluídica de uma forma mais forte, né? Mais sutil. Olhem só. Então, primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação está subordinada ao poder e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, todos nós temos um magnetismo que é próprio de nós. Por exemplo, se nós estivermos em oração e nos colocarmos em oração, em força de oração, o que é que cresce dentro desse nosso magnetismo? Uma força de oração.
um magnetismo então mais puro, sem tantas miasmas em volta de nós, mas então um magnetismo já mais purificado, devido à questão da oração. O segundo, pelo fluido dos espíritos agindo diretamente, sem intermediário, sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma ação física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está em razão das qualidades do espírito. Pensemos, todos nós aqui temos momentos, já tivemos momentos, em que nós não sabíamos o que fazer, a nossa aflição era tão grande, mas tão grande, que nós nos colocamos em quê? Em atitude de oração. Nos colocamos em atitude de oração. Quando naquele momento em que nós nos colocamos numa atitude de oração, nós e Deus, aquele momento, eu e o meu Criador, eu e o meu Paizinho, aquele momento ali que é só eu e ele, porque nesses instantes de muita dificuldade, é um momento assim que a gente faz essa união de forma mais primorosa, vamos dizer assim. E a gente faz essa união de carinho com o nosso Pai Celestial, ou então cada um de nós com o seu anjo de guarda, sei lá, cada um naquele que seja o seu interesse. E naquele instante, quando nós nos colocamos abertos, sofridos com as nossas dificuldades, naquele instante ali, nós já temos ao nosso lado sempre, em conexão conosco, um anjo em particular, um espírito amoroso, um espírito bondoso em particular conosco para nos auxiliar pela ação magnética. Então há naquele momento da nossa oração, nesse nosso contato com o celestial, com a espiritualidade, esse espírito que vem trazer para nós naquele instante a sua ação fluídico-magnética, que é dele também. E que naquele instante, depois daquela oração, e que muitas vezes não tem nem como fazer uma oração, a gente só diz assim, eu não sei nem o que pedir, o que rezar, só me ajuda. Mas assim, nesse instante, a gente também recebe essa ajuda desses bons amigos espirituais que trazem então esse magnetismo espiritual, cuja qualidade está em razão das qualidades do espírito. Não podemos esquecer de um espírito muito importante nas nossas existências, que cada um de nós tem esse amigo de tantos e tantos e tantas longas datas, que é o nosso anjo de guarda. Quando fala aqui da razão das qualidades do Espírito, quem é esse anjo de guarda? Se formos lá no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos lembra, São Luís nos lembra, que esse anjo de guarda, esse amigo espiritual nosso, ele está sempre num grau de evolução superior a nós. Então, por conta disso, essa elevação espiritual desse espírito já vem então carregado de qualidades muito superiores e que nos auxiliam, e que eu sempre gosto de pensar assim, olha, e Santo Agostinho fala que o nosso anjo de guarda nos ama muito, 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 mas o amor dele é muito, muito maior do que o amor de um pai e de uma mãe. Que amor lindo que deve ser o amor de um anjo de guarda. Ele nos entende tanto, tanto. Pensemos assim, eu acredito o seguinte, que é porque o nosso anjo de guarda já consegue entender muito mais a Deus e muito mais a Jesus do que nós. Né? Querido? Então, terceiro. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos despejam sobre o magnetizador e ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou se quisermos,
humano espiritual. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este as qualidades que lhe faltam. Então, no momento do passista, o perispírito do passista e o perispírito do espírito estão ali em comunicação. Aí então se dá esse magnetismo misto que é o humano e o espiritual. E é aquele que está ali aberto para receber, né, vai receber então uma chuva de bênçãos. Não precisa se preocupar, é o meu estômago que está doente. Ai, se o médium colocasse a mão, não precisa. Porque o espírito que está auxiliando, esse mentor espiritual que naquele instante está auxiliando ao médico nesses fluidos todos, ele carrega, ele pega esse fluido, que ele sabe como manusear, vai entrar também a questão do ectoplasma nesse instante, e ele leva essas energias, esses fluidos direto para aqueles órgãos nossos que estão com deficiências das suas vibrações. Certo? Então, o tratamento espiritual dentro de uma casa espírita, ela então tem como primor, né, esses trabalhos desses fluidos, que agora nós conseguimos entender que são os fluidos magnéticos nossos, o fluido magnético do espírito, que muitas vezes já está agindo neste momento aqui, desde quando a gente chega, e depois, no momento então da consagração, a consagração dessas duas energias, a matéria, a física, a humana e a espiritual. Elas se unem então num ato de amor, porque o médium, ele tem que estar ali aberto então, para ser um mero instrumento, para que essas energias modificadas possam então auxiliar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está ali. E é uma coisa muito bonita. Mas um tratamento espiritual também ele pode ser feito à distância. Então, vou terminar aqui falando para vocês de um caso que a doutora Marlene trouxe nas suas pesquisas, né? De um caso de um estudo analisado pelo cardiologista Randolph Birth em 1988, que é um exemplo de uma chamada cura à distância. O estudo deste cientista, né, envolveu 393 pacientes de uma unidade de atendimento cardíaco do Hospital Geral de São Francisco. Observou o efeito da oração à distância feita por vários grupos de oração domiciliar. Então, aqui também nós temos os momentos de intercessão em que a gente faz as intercessões para diversos locais. E todos esses locais, pelo fluido cósmico, né, eles recebem. Os Espíritos nos asseveram o seguinte, que a velocidade do pensamento, fazemos uma intenção de oração, nós estamos jogando um pensamento, que ele está então, é um veículo que está ali cheio de grandes energias da nossa vontade, junto com toda aquela energia da espiritualidade e que chega até aquela pessoa. Lembrando que os Espíritos nos dizem o seguinte, que a velocidade do pensamento é superior à velocidade da luz. Aí eu não consigo nem entender. Vamos lá. Muito assim. Então, os 393 sujeitos foram subdivididos num grupo de 192 pacientes que receberam orações feitas por 4 a 7 pessoas diferentes e um grupo de controle, 201 pacientes, que não receberam o benefício da oração. O doutor concluiu que o efeito da oração, mesmo quando não local, foi notavelmente positivo. Por exemplo,
Os pacientes que receberam oração precisaram ingerir 5 vezes menos antibióticos e demonstraram propensão 3 vezes menor de acumular líquidos nos pulmões, o edema pulmonar, ambos os resultados estatisticamente significativos. Ok? Aí a ciência, nossa, nas suas comprovações. Então, isso é para quê? Isso é para que a gente possa entender, né, o poder que está em nossa volta, e nós precisamos então estudar para avivar a chama da nossa fé. A nossa fé. E a doutrina espírita, né, não a fé cega, mas sim a fé raciocinada. Aquela fé que tem, eu creio, eu tenho uma positiva segurança íntima do efeito da oração. Por que eu tenho? Por conta de tudo isso aqui. De conhecimentos, de tudo que vem, de tudo que a ciência está nos comprovando no dia a dia. Isso é muito bom. Mas numa posição de médiums, né, porque a gente falou aqui do passista, então nós podemos ter aqui na assistência pessoas que venham ter essa vontade, eu quero um dia ser médium. E tem aqui uma mensagem da Maria João de Deus para o Chico Xavier. Quem é Maria João de Deus? A mãe do Chico. Né? E o Chico psicografou esse livro, Cartas de uma Morta, né? Fininho, né? Mas, gente, ele é tão profundo, tão bonito, tão lindo. Então, Maria João de Deus, quando psicografou, ela deixou escreveu uma mensagem aqui para o filho, e que também serve para cada um de nós. Né? Nos colocando naquela, quero ser médium, mas observa bem o que é ser médium. Não é essa coisa, eu sou médium e a gente levantar né, como na mensagem, o obreiro. Né? Na mensagem do obreiro, só levar fechar direitinho. Na mensagem do obreiro. Ela diz assim para o Chico: exerce o teu ministério confiando na providência divina. Seja a tua mediunidade como harpa melodiosa, porém, no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesses vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre. O dinheiro e o interesse seriam as enhavres nas suas cordas. Ser pobre, pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida, e quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha no coração. Na sua taça envenenada, muitos têm perdido a existência feliz no plano espiritual, como se estivessem embriagados com um vinho sinistro. Não encares a tua mediunidade como um dom. O dom é uma dádiva e ainda não mereces favores do Altíssimo dentro da tua imperfeição. Reflete que se a verdade tem exigido muito de ti, é que o teu débito é enorme diante da lei divina. Considera tudo isso e não te desvies da humildade. Nos tormentos transitórios da tua tarefa, lembra-te que és assistido pelo carinho dos teus guias intangíveis. Nas noites silenciosas e tristes, quando elevavas ao ilimitado a tua oração, nós estamos sempre velando por ti e suplicamos a Deus que te conceda fortaleza e resignação. A vida terrena é amarga, mas é passageira. Adeus, meu filho. Dentro de todas as hesitações e incertezas do teu viver, recorda-te que tens neste outro mundo, para onde voltarás, uma irmã devotada que se esforça para ter junto dos filhos que deixou na terra o mesmo coração extravasante de sacrifício e de amor. Maria João de Deus. E assim
Eu só tenho a dizer a vocês muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Que Deus vos abençoe. A paz que vocês vieram em busca, essa paz vocês levam para os vossos lares. Muito obrigada.